Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, você que me ouve do outro lado, especialmente você que diz: pastor, eu estou perdendo a fé. Pastor, eu estou a ponto de jogar a toalha. Você que diz: eu estou quase desistindo, eu não estou suportando mais. O que fazer? Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. E desde já eu quero dizer: aguenta firme. Você é forte. Suporta. Não abandone a fé. Deus está contigo. Deus nunca vai permitir um fardo além das suas forças. Se Deus permite algo sobre os ombros de alguém, é porque Deus ele sabe até onde a fé daquele alguém vai. E se Deus permite um fardo sobre os teus ombros, é porque Ele sabe que você suporta carregá-lo. Deus nunca vai permitir um fardo nos ombros de quem quer que seja, que você não suporte carregar o mesmo. Mas se você que me ouve é alguém que está perdendo a fé, que está a ponto de jogar a toalha, de desistir de tudo, você que diz: eu estou cansado, pastor, eu estou no meu limite, essa mensagem é para você. Livro do profeta Isaías 38, a partir do versículo 14, diz assim: como a andorinha ou grou, assim eu chirleava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Queridos irmãos, você percebe que o rei Ezequias, ele estava aqui cansado. O rei Ezequias, ele estava esgotado, frustrado. O rei Ezequias, ele não tinha mais força para lutar. Ele já tinha tentado de todas as maneiras possíveis se falando. Ele tinha feito tudo o que estava no alcance dele, do jeito dele. E o problema, o qual ele tentava resolver ou solucioná-lo, quanto mais Ezequias tentava, pior ficava o seu problema. E ele disse aqui que ele estava cansado, de olhar para cima, esperando o socorro, esperando o agir de Deus. Só que Ezequias agindo do jeito dele, ele esperou tanto que se cansou. Ele diz aqui no versículo 14: assim eu chirleava e gemia como a pomba, os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Talvez você que está me ouvindo, você está como Ezequias, está cansado, está cansada, está esgotado, não tem mais força, está querendo abandonar tudo, está querendo desistir de tudo. Talvez você que está me ouvindo, você está como Ezequias, pensando em jogar tudo pelo ralo, porque você não está suportando mais, está fadigado, algo está te machucando e você está se perguntando: aonde está Deus? Talvez algo está te ferindo e você está se perguntando por que esse problema está persistendo. Talvez algo está te machucando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E você está se perguntando: o que eu faço, pastor, porque eu não aguento mais. Eu estou no meu limite, as minhas forças estão se acabando. Acredite em você, era assim que Ezequias estava. E no momento que ele estava cansado, ele disse: ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Para que você entenda de maneira mais precisa, Ezequias, ele tinha um problema e ele estava tentando resolver. Chegou o momento que Ezequias se cansou. O que ele fez? O problema até então está na mão de Ezequias, e ele está tentando resolver o seu problema de todas as maneiras, de todas as formas. Ele está lutando com toda a sua força, ao ponto que ele confessa aqui no 14: os meus olhos se cansam de olhar para cima. Tem um ditado que as pessoas dizem: espera sentado que em pé vai se cansar. Ezequias estava exatamente assim, estava cansado já de tanto esperar. Pastor, e Deus não respondeu?
Até então não. E por que, pastor, Deus não respondeu? Simples. Mesmo Ezequias sendo homem de Deus, Ezequias estava agindo do jeito dele, por conta própria, querendo resolver na força do braço, querendo que fosse do jeito dele. Eu vou lhe dizer, quanto mais Ezequias persistia na rebeldia, na ignorância, na dureza de coração, quanto mais ele persistia, pior ficava o problema. Ele se cansou, ele quis desistir, ele quis abrir mão de tudo, ele quis jogar tudo pelo ralo, ele quis abrir mão do propósito, do sonho, de tudo que ele era, de tudo que ele tinha vivido, porque ele estava esgotado. Quando ele se cansou de tentar e não conseguiu, ele disse no final do versículo 14: ando oprimido, ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Ou seja, o problema até então estava nas mãos de Ezequias, por isso não estava resolvendo, estava nas mãos dele e ele tentando resolver. O que ele fez? Responde tu por mim. Passou para as mãos de quem pode resolver. Quando ele passou para as mãos de Deus, a seguir você vai ver aqui, logo o problema foi resolvido. Talvez o seu problema não foi resolvido ainda, porque você está tentando resolver do seu jeito. Você está aí falando. Quanto mais você falar, quanto mais você tentar do seu jeito, pior vai ficar. Ezequias perdeu as forças, Ezequias quis desistir, Ezequias se cansou, Ezequias chegou no limite, ele estava esgotado. Quando ele não conseguiu, ele disse: Senhor, responde tu por mim. Em outras palavras, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Onde eu não alcanço, o Senhor alcança. Aquilo que ninguém pode fazer por mim, eu sei que o Senhor pode. Responde tu por mim. Em outras palavras, Senhor, estou confiando minha causa nas tuas mãos. Estou confiando o meu problema nas tuas mãos. Veja que agora Ezequias está deixando de lutar por conta própria, porque ele não conseguiu, e está confiando no seu problema, aquele que pode todas as coisas. Talvez é o que está te faltando. Você está aí lutando, se desgastando, se estressando, tentando, se esforçando. Quanto mais você tenta, pior está ficando para você mesmo. A troca de quê? De nada. Porque você não vai resolver. Não do seu jeito. Se você quer realmente resolver o problema, seja ele qual for, não adianta querer resolver na força do braço. Confie naquele que pode tudo. Confie nas mãos da pessoa certa. Quem pode mais? Você ou Deus? Quem tem a solução para o problema? Ou quem pode resolver, você ou Deus? Aonde você pode encontrar a solução? Nas suas mãos de alguém qualquer? Ou nas mãos daquele que pode todas as coisas? Então não adianta você insistir, tentar. Talvez você está aí tentando, você que me ouve, tentando fazer com que o filho deixe as drogas, por exemplo, o marido, o alcoolismo. Enfim, talvez você está tentando mudar alguém do seu jeito, você não vai conseguir. Porque do seu jeito só vai te causar estresse, desgaste, ira, cansaço, revolta. Quanto mais você tentar, mais você vai se desgastar e pior vai ficar. Aí ele disse: estou cansado, Senhor, estou oprimido, responde tu por mim. Percebe aqui um Ezequias sem esperança. Você percebe aqui um Ezequias que não tinha mais expectativa de vida. Se você voltar um pouco atrás no início da mensagem, a partir do versículo 10, no final do versículo 12 e no final do versículo 13, Ezequias diz assim: do dia para a noite darás cabo de mim. Ezequias estava tanto sem fé, Ezequias estava tão desgostoso, tão sem esperança, tão sem expectativa, que ele estava esperando a morte. Não esperava mais nada de bom. Talvez você está assim também. Ah, pastor, não estou esperando mais nada dessa vida. Sabe por quê? Porque você está tentando do teu jeito. Do teu jeito você vai perder teu sono. Do teu jeito vai te desgastar, vai te causar ira, vai te chatear, vai te causar revolta. Do teu jeito só vai te estressar. Você vai tentar e vai continuar do mesmo jeito, pior, do seu jeito. Ezequias estava aqui perdendo a fé. Ezequias só estava esperando pela morte, não estava esperando mais nada de bom. Aí quando ele estava esgotado, se cansou: Senhor, responde tu por mim.
Ou seja, estou confiando o meu problema ao Senhor que pode tudo. A minha causa, Senhor, estou confiando nas tuas mãos. Entende isso? Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa. Talvez você está tentando resolver do seu jeito ou confiou nas mãos de um outro alguém. E não confiou nas mãos daquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Se você confiar nas mãos de Deus, deixar nas mãos dele, você pode descansar em paz, ficar tranquilo. É a certeza da vitória na sua vida. Mas precisa confiar nas mãos da pessoa certa. Olha o 15. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Veja, no versículo 14, no final do 14, Ezequias aqui ele disse: ó Senhor, ando oprimido, responde por mim. No final do 14 ele está oprimido. No versículo 15 ele já diz assim: que direi? Como me prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Veja, no 14 ele está oprimido. No versículo 15 ele já está tranquilo. Por que ele está oprimido no versículo 14? Ele está tentando resolver um problema do jeito dele. Mas quando ele tira das suas mãos e transfere para as mãos do Deus Todo-Poderoso, rapidamente Deus proveu a solução para o problema de Ezequias. Aí ele diz: como me prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente. Agora há pouco ele estava angustiado, amargurado. Agora já está tranquilo. Porque ele estava angustiado, triste, sem fé, querendo desistir de tudo, querendo jogar tudo pelo ralo, querendo jogar a toalha, sem esperança, sem expectativa de vida, esperando sua morte. Porque ele estava vivendo um problema e ele estava querendo resolver do jeito dele. E só piorava quando ele confiou nas mãos do Todo-Poderoso. Agora ele já está tranquilo, porque o problema agora está nas mãos da pessoa certa. Ele confiou nas mãos daquele que tem a solução. Ezequias confiou o problema dele nas mãos daquele que pode tudo. Agora ele não está mais oprimido, angustiado. Agora Ezequias não está esperando mais pela morte. Agora Ezequias quer viver, porque ele entendeu que não era do jeito dele. Do jeito dele só estava piorando. Talvez é isso que está te faltando, você confiar tudo nas mãos de Deus. Talvez o que você precisa é deixar nas mãos do Todo-Poderoso e não se preocupar. Talvez o que você precisa é confiar mais, colocar nas mãos de Deus. Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, está nas tuas mãos. Eu não vou me preocupar, porque nas tuas mãos está nas mãos da pessoa certa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu sei que o Senhor está cuidando. No fim, você vai ser vitorioso, vitoriosa. Isso quando confia nas mãos daquele que tudo pode. Assim o problema é resolvido. Assim você não precisa desistir, abandonar a fé, jogar a toalha, se desgastar à toa, em vão, porque está tentando do seu jeito você vai continuar se desgastando e não vai resolver. Então confie nas mãos daquele que pode tudo e deixe nas mãos de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai torná-lo um tecido de honra. Deus vai fazer o que tem que ser feito. E eu digo a você, quando algo está nas mãos de Deus, no fim, aquilo que estava nas mãos de Deus vai se tornar mais precioso do que o que antes era. Tá bom? Vou ficando por aqui. Mas que você possa refletir e entender que não precisa desistir, abrir mão, deixar de sonhar. Só precisa confiar o problema nas mãos da pessoa certa. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.